E aí, meus caros, mais um pet para vocês fazerem, mais atividade para encher o saco. E dessa vez a matéria mais difícil, matéria é ótica, é chato. E olha só, esse vídeo que eu vou fazer hoje é para explicar mais ou menos assim, só um resumo mesmo. Não vou nem editar nem nada, só para dar um help. Porque essa matéria ela é complicada, tem que estudar um pouquinho para conseguir fazer as atividades. Então só pegar as respostas na internet mesmo, mas aí você não vai aprender nada. Então olha só, vamos começar aqui. Reflexão luminosa e espelhos planos e esféricos. Essa matéria, ela não dá para aprender de uma hora para outra, né? Mas é semana 1 e 2, né? Tecnicamente você ficaria 2 semanas estudando isso daqui. Na escola isso duraria meses para aprender direito. Mas enfim, vamos começar na parte mais fácil de todas. Não tem como não aprender isso aqui. Reflexão. Reflexão é fácil. Por quê? A reflexão é um fenômeno que a gente vê o tempo todo. Se você for lá no espelho e olhar sua cara no espelho, você está vendo um fenômeno óptico de reflexão. Quando você olha para o seu computador, para o seu celular, para a parede, para a minha cara, para a cara de outra pessoa, você também está vendo um fenômeno de reflexão luminosa. Por quê? Tudo. Você tem que ler esse textinho aqui também, ó, que não serve para muita coisa, mas tá aí. Tudo que você enxerga é reflexão. Porque vem o raio de luz, bate aqui, ó, na minha cara, reflete na minha pele, no meu cabelo, em mim, tudo, e espalha para todo lado. E acontece de um desses raios que refletiu, bateu em mim, refletiu, foi bem no seu olho. Seu olho capta essa luz, manda para o cérebro, processa a informação e forma a imagem. Então, olha só, tudo que existe, que a gente consegue enxergar, quer dizer que reflete a luz, e é assim que a gente enxerga tudo que existe. Só que, quando a gente fala das leis de reflexão, é algo mais controlado. Como assim controlado? A gente vai falar de uma situação extremamente específica, que é essa do desenho aqui. Essa e as outras também, né, que eu vou chegar lá. Nessa primeira situação, a mais fácil de todas, a gente tem os princípios da reflexão, que são muito fáceis, muito fáceis. Olha só, o primeiro é o seguinte: o raio incidente e o raio refletido é normal à superfície no ponto de incidência estão no mesmo plano. O que isso aqui significa? Por partes, raio incidente é o raio que incide, que ele sai da lanterna. O raio de luz que sai da lanterna, ele chama raio incidente. A partir do momento que ele bate no espelho e reflete, ele vira o raio refletido, tanto que ele vai para outra direção, né? Todo raio ele percorre em linha reta, ele só muda de sentido quando ele reflete. A normal é essa retinha aqui, que ela é sempre perpendicular à superfície que está incidindo o raio de luz. Como aqui está na horizontal o espelho, a normal está na vertical, sempre o ângulo de 90 graus. Se você pegar o espelho e for girando ele, a normal vai girando junto. Tá. Ponto de incidência é o ponto exato que o raio de luz bate, que é esse pontinho aqui. Estão todos no mesmo plano. Então tá, se tem esse raio aqui é normal e o ponto tá tudo no mesmo plano. O que significa tá no mesmo plano? Tá tudo aqui, ó. Imagina Imagina essa folhinha aqui. Isso daqui é um plano. Como que isso aqui é um plano? Você tem uma superfície que você está analisando que ela só tem duas dimensões. Só vai na horizontal e na vertical. Ela não tem profundidade. Então, olha só. A gente pode falar que isso aqui é um plano. Não tem nada
pro lado de cá, nem nada pro lado de cá. Se um raio ele vier assim, nesse plano, ele nunca vai sair pra cá, pra cá, ele só vai continuar aqui no plano. Então, tchan, tchan, só pode ir aqui. É mais ou menos isso. Enfim, e a outra parte que é mais fácil ainda, a medida do ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui é muito fácil. Se o raio chega a 45 graus em relação ao normal, ele vai ser refletido 45 graus em relação ao normal para o outro lado. Então é sempre aqui em relação ao normal. Tá. Agora, as imagens que são formadas em espelho plano, quando você chega no banheiro e olha a sua cara lá para ver se você tá bonito, é uma reflexão de espelho plano. Olha só, tem duas características que é extremamente simples. A distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho são iguais. O objeto é o que está sendo refletido, é o que existe, certo? Você está lá olhando no espelho, você é o objeto. A imagem é o que é gerado a partir da reflexão desse objeto. Quando você olha para você mesmo no espelho, você pode até saber que você está olhando para você, né? Lógico. Só que na verdade você está olhando para uma imagem sua que é formada atrás do espelho. Então é como se tivesse um outro mundo atrás do espelho, que é exatamente igual ao mundo que está do lado de cá. E na hora que você olha dentro do espelho, você não vê o que está no seu mundo, você vê o outro mundo atrás do espelho, totalmente idêntico. Só que não é totalmente idêntico, porque ele dá uma viradinha assim, ó, ao contrário, você vai ver. Então, olha só, isso aqui é fácil. Se você tá 1 metro do espelho, sua imagem também vai estar 1 metro do espelho. Se você tem 2 metros de altura, a sua imagem do outro lado aqui também vai ter 2 metros de altura. Isso é lógico, né? Sim. Mas, quando a gente passa aqui para espelhos esféricos, já não é tão fácil. Porque vai acontecer um monte de coisa doida. Por exemplo, vamos vir aqui rapidão. Ó, a imagem dessa mão aqui no espelho, ela está completamente distorcida. A pessoa vê a mão dela muito maior do que realmente é. Isso aqui é um espelho esférico. E ele tem utilizações no nosso dia a dia. Tá. O que você precisa saber sobre espelhos esféricos, na verdade, são muita coisa, é complicado. Mas aqui tá de uma forma muito simples. Porque tá cortando mesmo, tá explicando muito mal as coisas. Mas eu não vou cobrar de ninguém saber isso aqui. Ainda mais EAD, né? Se fosse na sala, você estava ferrado, kaká. Mas olha só. O que é importante sobre espelho esférico? Você tem dois tipos, côncavo e convexo. O côncavo, ele é pra dentro. Ó, côncavo, parece que tá falando pra dentro. Convexo, parece que tá falando pra fora. Então olha aqui, ó. Você imagina que você tem um círculo todo de espelho. Se o espelho é pro lado de dentro aqui, olha. Tchan, 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 tchan. É côncavo, pra dentro. Se o espelho é do lado de fora, é convexo. Certo? Então, se você tem um espelho aqui, côncavo. Se o espelho é do lado de cá, convexo. Para formar imagens através dos espelhos esféricos, você pode desenhar linhas que a gente chama de raios notáveis. Mas antes de ver os raios notáveis, tem 3 pontos importantes para lembrar. O primeiro, olha aqui, esse Czinho aqui, ó. Ele chama centro de curvatura. Esse centro de curvatura, ele é o ponto que seria exatamente o meio da esfera se você pegasse esse espelho e fosse fechando ele até virar uma bola de espelho. Todos esses pontos aqui, eles existem tanto no convexo quanto côncavo, tudo igual. Tá, tem esse centro aqui. Esse V é o vértice, é o ponto exato que é o meiozinho do espelho.
só que na borda, né? Aqui é o meio da esfera, aqui é o meio do espelho. E você traça uma reta aqui horizontal que corta tanto o C quanto o V, o centro de curvatura e o vértice. Aí você forma o que a gente chama de eixo do espelho. Nesse eixo do espelho vai ter um ponto aqui que é exatamente aqui, ó, tchananã, que ele chama foco. É um Fzinho que você vai coisar aqui. E o que é a parte doida desse foco? Todo raio que você mandar reto aqui, olha, ele vai refletir e vai passar no foco. Tchan, tchan. Ele reflete e passa no foco. No mais é isso aí. Só fazer as atividades. Fácil demais. 2 semanas para fazer isso. Não é possível, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagens e espelhos esféricos. Tanana. Images. Aqui, ó. Tudo bonitinho. Não tô achando nada bonito aqui. Ó, vamos dar uma olhada nisso aqui. Acho que tem até uma pergunta do Pet sobre isso, ó. Você tem um espelho tal e pede para você desenhar raios notáveis com o objeto que está antes do C, exatamente em cima do C, entre o C e o F, e no ponto F. Você vai fazer mais ou menos isso daqui, olha. Você coloca o objeto antes do C, desenha os raios notáveis, 2, e faz a imagem. O objeto exatamente em cima do C, o objeto entre o C e o F, exatamente em cima do F, e depois do F. Tem esse caso aqui que é o mais da hora. Se você colocar o objeto para refletir no espelho côncavo, e esse objeto está exatamente em cima do foco, ele não forma imagens. Todo raio notável que você fizer aqui, ele não vai encontrar um com o outro. Então a imagem dele não existe. Se você pegar um espelho côncavo, tem um ponto que você coloca o objeto e ele não reflete. Muito doido, né? Deixa eu fazer um tchanana desenho aqui pra vocês. Ó. Abraço. Espero que vocês consigam fazer. Tchau. Aí, galera, imagina assim, olha. Você tem o famigerado espelho esférico aqui. Aqui a gente faz uma retinha, que é o eixo. Esse espelho eu vou falar que ele é côncavo, porque o espelho côncavo é o mais legal de trabalhar. Porque na hora que você for ver o convexo, ele só tem um tipo de imagem. Já o côncavo, ele faz várias imagens da hora. Então vamos lá. Primeiro a gente marca os pontos importantes, né? Vou colocar aqui atrás. Se a caneta funcionar. O Czinho, centro de curvatura. Aqui bem na pontinha o V de vértice. E entre os dois a gente coloca o Fzinho de foco. Tá. E vamos começar a trabalhar os raios notáveis. O primeiro raio notável, que tem a ver com o centro de curvatura, ele é extremamente fácil. Ele fala o seguinte: todo raio que ele vem aqui e passa no centro, para depois bater no espelho, o que acontece? Esse raio ele vai, bate no espelho, reflete, e assim que ele reflete, ele volta fazendo exatamente a mesma trajetória que ele fez, só que ao contrário. Então, tipo assim, o raio foi, tananã, aí depois ele reflete e vem voltando pra cá. E passa em cima do centro de novo. Esse é o primeiro raio notável. O segundo, do foco, tem dois casos. É o seguinte: se algum raio vir paralelo aqui, olha, ao eixo, o eixo está na horizontal, o raio veio paralelo, né? Então ele vem no horizontal bonitinho, tá? Bateu no espelho, refletiu
ele volta passando pelo foco. Então, todo raio que vier paralelo, ele vai voltar passando no foco. Se for um paralelo aqui em cima, ele volta passando no foco normal. E o outro caso é o contrário desse. Se você tiver um raio que vem passando no foco, ele volta paralelo. Tranquilo, né? E o último é mais fácil ainda. Imagina que você tem um raio que ele vai vir bater no vértice e refletir. Tu batendo aqui no vértice, que é exatamente o meio do espelho, ele vai ser refletido da mesma forma que ele seria refletido caso estivesse batendo num espelho plano. O espelho plano, vocês lembram, na hora que o raio bate, ele sai do mesmo jeito. Ele tem um ângulo aqui em relação ao normal, vamos supor 30 graus, ele vai e reflete a 30 graus também. Esse raio que vem no vértice, então, ele chega com essa inclinação e sai com a mesma inclinação. Agora, para que servem esses raios notáveis? Se você tiver um objeto que você vai colocar na frente do espelho, tem como você calcular, nem é calcular, é descobrir através do desenho que você vai fazer dos raios notáveis, como que vai ser exatamente a imagem desse objeto que você está colocando na frente do espelho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui antes do centro de curvatura uma velinha. Vamos lá, velinha. Praticamente todos os exemplos daqui são feitos com uma velinha. Acho que os físicos não têm criatividade. E eu vou fazer uma velinha também, foda-se. O que vai acontecer? Na hora que você coloca o objeto na frente do espelho, para descobrir a imagem dele, você vai desenhar pelo menos 2 raios notáveis. E pode ser qualquer um dos 4 tipos de raios notáveis que você pode desenhar. Só lembrando quais são os 4. O primeiro é o que passa no centro e volta nele mesmo. O outro vai paralelo e volta no foco. Tem o contrário, que vem pelo foco e volta paralelo. E por último, o que vem no vértice aqui na frente, que eu esqueci de desenhar, e sai no mesmo ângulo. O mais fácil de desenhar são os dois que passam no foco. É o melhor que você tem para decorar, é esse. Mas eu vou mostrar aqui todos os raios dá certo. Olha só. Você vai pegar esse pontinho aqui lá em cima da vela e vai pegar o raio de luz que saiu do ponto mais alto da vela e veio paralelo. Vamos começar desse. A luz emitida aqui, ela sai para todo lado, tal, e tem uma que vem paralela ao espelho. Essa que vem paralela ao espelho, ela vai voltar refletida passando no foco. Perfeito. O outro caso passando no foco, ela viria por aqui, olha. Tchananã. Sempre usa régua, não faz igual eu. E na hora que ela bate no espelho, ela reflete paralela. Perfeito. Percebe que esse raio refletido que veio para cá encontrou com esse raio refletido que veio para cá. E eles encontraram exatamente nesse pontinho aqui, olha. Beleza? Se eu fizer passando no centro de curvatura, ficou tortão, mas vai passar mais ou menos perto desse ponto aqui também. O certo é passar no ponto certinho, né? Se tivesse com régua, tava bom. E no outro caso aqui, o último, viria no vértice e voltaria normal, tal. Passa no mesmo ponto também. O que esse ponto aqui significa? Que a luz que sai daqui, ela é refletida no espelho e vem para cá. Então, a imagem desse ponto da vela, ela é formada aqui. Tudo aqui para baixo é formado para baixo aqui, indo em direção ao eixo.
Então, olha só, a nossa velhinha que estava aqui, ela vai ser formada aqui embaixo. Assim. Perfeito? Tem uma imagem diferente para o objeto que está antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco e tal. Em todos os pontos tem uma imagem diferente. E essa imagem a gente classifica a partir de 3 pontos. Que é o quê? Se ela é maior ou menor. E igual também, né? Lógico. Se ela vai ser direita ou invertida. E por último, se ela vai ser real ou virtual. Isso aqui é muito fácil. Maior, menor ou igual, vou até colocar aqui, igual, tá. É lógico o tamanho da imagem em relação ao objeto. Nesse caso aqui, a imagem da vela é um pouco menor do que ela de verdade, então vai ser menor. Questão de direita invertida é o seguinte, se está de cabeça para baixo ou normal para cima. Como aqui está de cabeça para baixo, é invertida. Se estivesse para cima, era direita. E real ou virtual é mais fácil ainda, é o seguinte. Se a imagem foi formada do mesmo lado do objeto, ela é real. Se ela for formada do lado de cá, do lado oposto ao objeto, ela vai ser virtual. Tranquilo? Só isso mesmo. Tchau.